Para o senhor, como seria um serviço de correios ideal para o povo brasileiro? Então, a primeira coisa para a gente pensar aqui, primeiro que o povo que tem que pensar qual que é o seu serviço ideal, né? Não adianta desenhar isso do alto de, por exemplo, um palácio de governo em Brasília e decidir qual que é o futuro do Correio no Brasil. Então, a gente deveria ouvir as necessidades da população para poder dizer isso. Eu posso opinar sobre isso com base na pesquisa que nós estamos desenvolvendo, viemos desenvolvendo, com base no que já foi publicado. Em primeiro lugar, um serviço de correio ideal para o Brasil não é um serviço de correio utilizado em outros países, um modelo aplicado em outros países. Então, o modelo dos Estados Unidos pode ser bom para os Estados Unidos, mas não necessariamente não serve. O modelo que é aplicado na Bélgica, um país que tem uma dimensão muito menor que os estados brasileiros, que qualquer estado brasileiro, não é o modelo ideal para o Brasil. Então, muito se fala, o correio do Japão é muito eficaz. Tá, mas o Japão não tem nenhuma cidade que recebe sua encomenda de barco depois de 3 dias de navegação, etc. Então, a gente tem que pensar o Brasil, pelo seu território. Então, abrir mesmo o mapa do Brasil, aprender que Brasil é esse, que país que a gente está falando, e pensar num correio ideal. Então, em primeiro lugar, um correio ideal para o Brasil é um correio que esteja em todos os municípios. Primeiro, por um princípio constitucional, porque o Brasil é um país que tem um regime federativo e, portanto, todos os entes federados eles devem gozar, segundo a nossa Constituição, dos mesmos privilégios. Então, nenhum município do Brasil pode deixar de ter, por exemplo, saúde, educação pública e outro ter, certo? O governo tem que garantir, o Estado tem que garantir isso em todos os lugares. Então, União, Estados e municípios, todos os entes federados, eles devem gozar dos mesmos privilégios, dos mesmos serviços, das mesmas garantias. Esse é um princípio básico de cidadania, né? Então, correio ideal para o Brasil é um correio que esteja em todos os lugares. No nosso caso, a gente está bem avançado nesse nível, porque nós já atingimos a universalidade do serviço postal. Tem muitos países aí que estão lutando ainda para atingir essa universalidade. O Brasil é privilegiado de já ter atingido esse que é um princípio de acordo internacional entre os países membros da União Postal Universal, que é um braço da ONU. Então, o Brasil já atingiu essa meta há muito tempo. Há pelo menos algumas décadas já atingimos. Então, esse é um correio ideal. O segundo modelo de correio ideal para o Brasil é um correio que seja público, estatal. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é um país muito desigual, muito desigual. Te dou os números. Na região sudeste do Brasil, são postadas mais de 70% de todas as cartas e encomendas do Brasil hoje. Então, se você pensar no interesse de uma empresa lucrativa, ela pode atuar somente na região sudeste, naqueles estados como São Paulo e Rio de Janeiro, e dali tirar boa parte do seu lucro e pouco se interessar pelas regiões norte, nordeste, centro-oeste do Brasil. Então, é preciso pensar que um correio, para ser universal, no caso brasileiro, ele tem que ser público. Justamente porque as empresas privadas, nenhuma empresa privada no Brasil atua em todos os municípios. Temos exemplos na nossa história. Vamos pensar na privatização de alguns serviços semelhantes no Brasil. Vamos pensar aqui um serviço de banco. É semelhante ao correio porque ele também conta com uma agência em alguns lugares e os bancos se estruturam através de uma rede de agências, como os correios. Na década de 90, início dos anos 2000 também, vários bancos estaduais foram privatizados no Brasil. Todas as experiências foram que existiam bancos universais, por exemplo, o Banco do Estado da Bahia estava presente naqueles municípios onde os bancos privados não estavam. Após a privatização, o banco foi comprado por um banco privado, nacional, e a primeira medida desse banco foi fechar várias agências. Então, hoje o Estado da Bahia retrocedeu. O Estado da Bahia hoje tem municípios sem agência bancária, porque lá na década de 90 essas agências foram privatizadas, né? E o banco não tem interesse, o banco que comprou, em manter esse serviço em todos os municípios. E o Estado também não tem condições de exigir desse banco que ele mantenha a agência em todos os municípios, justamente porque ele vai alegar que não é lucrativo, ele vai alegar que não tem interesse. No caso do Correio, é lucrativo, porque os Correios são uma empresa que dão lucro no Brasil há muitas décadas, né? E o Correio, por exemplo, o último balanço que lançou no final do ano passado, o Correio teve superávit. Então, mesmo tendo várias agências que não necessariamente são lucrativas, no cômputo geral, no balanço geral, o Correio brasileiro é lucrativo. E eu diria que um Correio ideal para
Brasil é um correio que garanta o acesso à cidadania, porque a agência dos Correios no Brasil ela não é só uma agência de serviço postal. Óbvio que a principal função dos Correios é entregar cartas e entregar encomendas. Mas o que faz o Correio no Brasil, afinal, além de entregar cartas e encomendas? O Correio no Brasil, além de entregar cartas e encomendas, é um braço logístico do Estado para políticas públicas. Então, ele executa políticas de saúde, de educação, entrega de donativos, apoio a várias iniciativas. Por exemplo, no município de São Paulo, por muitos anos, os Correios atuavam entregando leite para a população pobre da cidade. Era uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e os Correios. Essa população pobre não tinha condições de se deslocar até um posto da Prefeitura para receber o leite. Sabe por quê? Porque o valor da passagem de transporte em São Paulo é mais caro do que um litro de leite. Então, a população não tinha como ir buscar o leite tinha que chegar à sua casa. Como o leite chegava à sua casa? Ele chegava pela logística já montada dos Correios. Então, saía barato para o Estado, era benéfico para a população e todo mundo saía ganhando, né? Então, o modelo ideal do Correio é aquele que garanta o acesso à cidadania. Essa garantia do acesso à cidadania tem a ver com os serviços que eu falava que o Correio oferece. Então, não só o serviço postal, mas também a garantia de políticas públicas, a emissão de documentos. A agência do Correio é um posto de inscrição em provas. Por muito tempo, inscrição que hoje, algumas são feitas online, mas por muito tempo eram feitas também na agência de Correios. A agência de Correios é um posto de pagamento de beneficiários de salários, de INSS, de aposentadorias, enfim. A agência do Correio é um agente econômico para aqueles que precisam comprar e vender pela internet. Portanto, esse é o modelo de correio público para o Brasil. O que a gente precisa é expandir esse correio para melhorar esse serviço. Pelas experiências de outros países, o que eu diria o Correio do Brasil hoje precisaria abrir urgentemente concursos públicos, porque o último concurso já vai fazer quase uma década, então o Brasil hoje tem menos funcionários de Correios do que já teve, embora tenha mais encomendas, isso é contraditório. Então, uma primeira questão precisamos de concurso público, precisamos abrir mais agências, não menos, porque abrir mais agências significa abrir mais negócio. Diversificar os serviços, os Correios têm tentado fazer isso, vendendo serviços de telefonia, entre outros, mas existe um mercado inteiro a explorar. No segmento de comércio eletrônico, existiram erros, alguns, que foram cometidos pelas administrações dos últimos 2 anos, por exemplo, como a extinção do serviço específico para o segmento de e-commerce, que era o e-Sedex, que na minha avaliação foi um erro que a empresa cometeu em abrir mão do serviço mais promissor que ela tinha. Claro que isso pode ser estratégico para privatizar a empresa, mas o modelo do correio que a gente precisa é um modelo de um correio forte, né, que esteja atuante em todos os municípios e garantindo à população acesso aos serviços básicos que ela precisa.